Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Aleluia, Deus sempre está a nos surpreender, Deus está cuidando de nossas vidas, amém? Quem entregou, querido, sua vida ao Senhor Jesus, sua vida agora não está mais no controle do diabo, amém? Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, sua vida está no controle de Deus agora, amém? Então descanse, não fique preocupado, não se atemorize, o Senhor está cuidando de tudo, amém? Glória a Deus. Queridos, nessa noite, nós vamos falar sobre alguns princípios bíblicos muito importantes para uma vida de sucesso, amém? Mas não uma vida de sucesso que o mundo fala aí fora, né? O mundo entende sucesso como fama, reconhecimento, dinheiro. E, queridos, sucesso segundo Deus, na verdade, é você agradar a Ele. Amém? Então, nós vamos passar, queridos, princípios para que nós possamos viver uma vida agradando a Deus. Amém? E quando, queridos, nós agradamos ao Senhor, Ele com certeza tem o prazer de cuidar de todos os detalhes de nossas vidas. Amém? E, principalmente, queridos, em tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo, né? Acredito que todos reconhecem isso, que de fato são tempos difíceis que nós estamos vivendo aí fora no mundo. Mas saiba, queridos, eu e você somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo. E nós não estamos, queridos, nas mesmas circunstâncias que o mundo vive. Nós estamos em Cristo, assentados com Cristo nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Essa é a sua posição, você está assentado com Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. E, queridos, não importa o tempo difícil que possamos estar vivendo, o que importa, queridos, é cumprir o que Deus fala em sua palavra, o que importa é agradar a Deus, amém? Aleluia, diga comigo, o que importa é agradar a Deus, amém? E o primeiro princípio que eu quero trazer na noite de hoje é amar a Deus. Amém? Vamos abrir lá em Marcos 12, 28. Glória a Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Então, um dos escribas, né? Um dos mestres da lei, um dos religiosos da época, perguntou para Jesus, qual que é o principal de todos os mandamentos? Em outras palavras, o religioso estava perguntando para Jesus, o que realmente é importante? O que eu devo realmente prestar atenção e cumprir? Jesus respondeu no 29, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Aleluia. Não há outro além dele, amém, queridos? Ele é único. 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, queridos, olha a resposta de Jesus, principal dos mandamentos, né? Ou principal dos princípios, qual seria? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo, foi o que Jesus respondeu. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Queridos, esse é o principal mandamento, está lá nos 10 mandamentos. Jesus trouxe aqui no Novo Testamento, queridos, na Nova Aliança, falando que é o principal mandamento, queridos. Então, esse é um princípio que nós nunca podemos esquecer. E, na verdade, ele é o principal, é o mais importante, porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, o resto, queridos, é consequência, fica fácil. Quando a gente cumpre o princípio de amar a Deus acima da nossa própria vida, as outras coisas ficam fáceis, não é pesado. Não é pesado agradar a Deus quando você ama Ele de verdade. E lá em Provérbios 3:9 diz assim, a gente lê bastante na sessão de dízimos e ofertas, né, quando nós vamos ofertar ao Senhor, e diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, queridos, a gente vê em vários versículos da Bíblia
a palavra ressaltando essa questão da importância de nós honrarmos ao Senhor. E aqui, inclusive, em Provérbios 3:9, fala que nós devemos honrar a Ele com todos os nossos recursos, com todos os nossos bens, com tudo aquilo que a gente tem de melhor, com toda a nossa vida, queridos. É o que o Senhor diz em sua palavra. Mais uma vez, quando nós amamos a Deus, vir à igreja, adorar Ele e receber a palavra não é um peso. Quando nós amamos a Deus, ler a Bíblia não é um peso. Porque você não faz por obrigação, você faz por amor. Quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus por obrigação, queridos, não é isso que Ele quer da gente. Deus não está interessado, queridos, assim como Ele falou lá em 1 Samuel 15:17, Deus não está interessado em sacrifícios. Deus não está interessado, queridos, em você abrir mão da sua vida apenas por abrir, sem propósito, sem amor. Deus está interessado no nosso coração, queridos. E essa lição está muito clara nesse texto de 1 Samuel 15:17. Vamos ler uma parte desse texto, não dá tempo de ler todo o contexto aí, mas o Senhor tinha dado uma ordem, por meio do profeta Samuel para Saul, que era o rei de Israel da época, e era uma ordem muito clara, muito específica, e Saul desobedece, o Senhor não cumpre o que Deus tinha pedido, e é nesse contexto que nós vamos ler aqui, 1 Samuel 15:17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo. Despojo, para quem não sabe, pessoal, é a conquista da guerra, aquilo que eles conseguem conquistar após uma invasão, após uma vitória de uma guerra, amém? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Queridos, esse texto é muito forte e mostra muito do coração de Deus aqui. Deus tinha dado uma ordem clara a Saul, que era, Deus estava trazendo juízo sobre os amalequitas naquele momento, era uma ordem muito clara que era para destruir a todos, e Saul e o seu exército poupou o melhor do gado, o melhor das ovelhas, dos bois, não cumpriu exatamente aquilo que Deus tinha mandado, porque Deus tinha mandado não levar despojo nenhum, destruir tudo. Eles pouparam inclusive o rei dos amalequitas. E aí, quando Samuel, o profeta, confronta Saul e fala: olha, você não fez o que Deus falou, e Saul já vem com um discurso de justificativa, de defesa, falando que tinha cumprido sim, e que na verdade foi o povo que poupou as ovelhas, foi o povo que poupou os bois, mas eles fizeram isso, mas foi por uma boa intenção, foi para sacrificar essas ovelhas e bois a Deus. E a resposta de Samuel está aqui no versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. No 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só a resposta de Samuel: o Senhor tem prazer em sacrifícios, o Senhor tem prazer em holocaustos, mais do que obedecer ao que Ele fala? Não.
com certeza, Deus está vendo, né? Muitas vezes nós tivemos que abrir mão do nosso descanso, ou abrir mão de talvez estar com a família para estar aqui, e com certeza esse é um sacrifício agradável a Deus. Mas, queridos, o principal que Deus requer de nós não é nosso sacrifício, o principal que Deus requer de nós é o nosso coração, é o nosso amor a Ele e a obediência ao que Ele fala. Porque é uma consequência, queridos, quando nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua voz. Quando nós amamos e honramos a palavra de Deus, nós vamos seguir o que ela diz, amém? É uma consequência direta. Toda vez que nós desonramos a palavra de Deus, as instruções de Deus, toda vez que nós desonramos, queridos, aquilo que Deus está falando no nosso coração, nós, na verdade, estamos desonrando ao próprio Deus. Toda vez que nós não nos atentamos para o que Deus está falando, queridos, nós estamos desonrando e não estamos cumprindo o princípio de amar a Deus, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E, queridos, o segundo princípio que eu quero tratar nessa noite é amar o próximo. Então, na continuação aí de Marcos, capítulo 12, né, paramos aí no versículo 30, né, não foi? Vamos agora no 31, Marcos 12, 31. O segundo então Jesus não parou a resposta ao escriba lá no versículo 30, ele continuou aqui no versículo 31. O segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Está vendo que ele colocou no plural? Então ele estava incluindo tanto amar a Deus sobre todas as coisas, como o teu próximo como a ti mesmo, e ele conclui falando que não há outro mandamento maior do que estes. Versículo 32. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Está vendo, queridos, como é que a Bíblia se completa? Aquilo que nós acabamos de ler lá em 1 Samuel 15, o Senhor Jesus está trazendo aqui no Evangelho de Marcos, tem um relato também nos outros evangelhos, mas está vendo, queridos, que é exatamente a mesma coisa que nós lemos em 1 Samuel. Está vendo, queridos, que o princípio se repete, independente da dispensação. Lá, naquela época, né, do povo de Israel, que nós acabamos de ler lá de 1 Samuel, na época do rei Saul, eles estavam em uma outra dispensação. Eles estavam debaixo da lei de Moisés. E aqui hoje, queridos, nós estamos na dispensação da graça. Amém? Porque Jesus morreu, ressuscitou por nós temos acesso à vida de Deus por meio do sacrifício de Jesus, amém? Mas perceba, queridos, que o princípio é o mesmo, independente da dispensação. O princípio, queridos, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é o mesmo. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra diz que isso excede a todo e qualquer sacrifício ou holocausto que era feito na época ao Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Diga comigo, é melhor obedecer do que sacrificar. É claro, queridos, que quando Deus manda a gente sacrificar alguma coisa, nós vamos obedecer. Amém? E sacrificar também. Mas, queridos, a gente não pode fazer as coisas segundo a nossa própria vontade. Quem ama a Deus, queridos, é filho de Deus. Amém? Você concorda comigo? Quem ama a Deus é porque é filho de Deus, reconhece Deus como Pai. Amém? E, queridos, quem reconhece Deus como Pai, quer ser guiado por Ele. É estranho um filho de Deus que não tenha desejo de ser guiado por Deus, que não tenha desejo de agradar a Deus. E a Bíblia é bem clara aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Princípio número 1 que nós falamos, né, o mandamento aqui no caso, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e na sequência logo o segundo princípio, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, todas as vezes que nós não estamos andando em amor, seja para com Deus ou seja para com o próximo, nós não estamos agradando a Ele.
nós não estamos cumprindo aí os princípios, os mandamentos básicos ensinados desde a antiga aliança. Por isso que a gente tem que vigiar bastante, né? Talvez para alguns seja mais difícil andar em amor com o próximo, não é verdade? Para algumas pessoas é um pouco mais difícil andar em amor com o próximo, né? Acredito que para todo mundo isso é difícil, não é verdade? Principalmente quando alguém pisa no nosso calo, não é assim? Quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, quando a gente é confrontado. Mas exatamente, queridos, nesses momentos que a Bíblia nos exorta, né, a amar o próximo. E é exatamente nesses momentos que se dividem quem agrada a Deus e quem não agrada. Porque quem quer agradar a Deus vai querer decidir andar em amor com essa pessoa. Amém? Olha só o que está escrito em 1 João 3,11. Ainda estamos falando de amar ao próximo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que não ama permanece na morte. 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amém? Forte esse texto aqui de 1 João, né? Ele está falando que todo aquele que odeia o irmão, ou seja, todo aquele que não anda em amor com o irmão, e aqui é bem claro que ele está falando entre irmão dentro do corpo de Cristo, amém? Está sendo específico aqui dentro do corpo de Cristo. Não que a gente não deva andar em amor também com os outros, né? Mas aqui o contexto é bem falando da igreja, né? Os irmãos em Cristo. Então ele está falando que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então todas as vezes que não andamos em amor com o irmão, é isso que a Bíblia diz, queridos. E olha só, a Bíblia vai além, porque não é só uma questão de deixar de matar. Se você simplesmente não, deixa para lá essa pessoa, não quero nem saber dela, não vou odiar ela, mas também não quero saber dela. Mas o que a Bíblia está falando, na mesma sequência do mesmo texto, ela fala que a nossa atitude deve ser a mesma atitude que Jesus teve. Jesus morreu por nós. E a Bíblia está instruindo aqui que nós devemos amar os nossos irmãos a ponto de morrer por eles também. Amém? Então, eu e você, queridos, devemos estar dispostos a entregar tudo que temos, a nossa vida, em amor dos irmãos. É o que a Bíblia está falando aqui. Porque foi o que Jesus fez, não foi? E ele é nosso exemplo, não é? E no 17, João coloca o dedo na ferida ainda mais, né? Porque ele fala, olha, se você vê o seu irmão passando necessidade ou precisando de alguma coisa, e você não ajuda ele, o amor de Deus não está em você, não. João é bem duro aqui, queridos. Então perceba, os princípios que nós estamos tratando aqui, falamos primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus acima de tudo. Queridos, se nós amamos a Deus acima de tudo, como que nós não vamos amar os nossos irmãos? João também fala em outro texto, se nós não estamos amando o irmão que nós vemos, como que nós vamos amar a Deus que não vemos? Não é assim? Então, perceba, queridos, que um princípio está ligado ao outro. O amar a Deus, amor aos irmãos. E agora nós vamos chegar aqui no princípio 3, que é honrar pai e mãe. E aí eu gostaria que vocês abrissem lá em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor,
pois isto é justo. Versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui em Efésios, não é um texto que o apóstolo tirou de dentro da cartola. Esse texto aqui de honrar a pai e a mãe está em Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16, também faz parte dos 10 mandamentos. Lá em Levítico 29 também diz assim, Levítico 20, versículo 9, quando um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Perceba, queridos, como que Deus trata duro a questão de honrar pai e mãe. E aí, queridos, a gente pode pensar, mas o que isso tem a ver com amar a Deus? O que isso tem a ver com amar o próximo? Está tudo relacionado, queridos. Se a gente não ama a Deus, se a gente não ama o próximo, certamente não vamos amar os nossos pais também. Sejam nossos pais naturais ou os pais espirituais. Se o amor de Deus não está em nosso coração, queridos, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E a pessoa que está lá no mundo, que não tem a Deus, que não aceitou Jesus, e a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, Deus coloca do seu amor em nosso coração. A pessoa que não tem deste amor, queridos, é muito difícil honrar pai e mãe. Às vezes honra, porque foi ensinado assim, por uma questão de respeito, de disciplina, mas, queridos, na verdade, isso está tudo relacionado com o princípio do amor. E, queridos, perceba que é uma promessa aqui. Inclusive, o texto de Efésios destaca bem isso. Primeiro mandamento com promessa, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e que a sua vida seja longa sobre a terra. Queridos, eu não conheço ninguém, não sei se você conhece, eu não conheço, e provavelmente você também não conhece. Eu não conheço ninguém que desonra pai e mãe que está vivendo bem nessa terra. Eu não conheço. Na verdade, pelo contrário, todos que eu conheço que desonra pai e mãe, a vida está uma desgraça. E biblicamente falando, queridos, a Bíblia fala que essa pessoa não vai ter uma vida longa. Além de não viver bem, não vai ter uma vida longa. Então, queridos, nós estamos falando de princípios para nós termos uma vida que agrada a Deus, amém? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Honrar a Deus, amar o próximo, e agora estamos falando de honrar pai e mãe, ou seja, amar pai e mãe, cuidar de pai e mãe. Queridos, por que a gente está falando desses princípios? Porque não adianta, queridos, você viver uma vida quebrando os princípios bíblicos, vir aqui na igreja e continuar quebrando os princípios bíblicos, e querer, né, que sua vida vá bem, sendo que você não está cumprindo aquilo que Deus fala. Não funciona assim, queridos. O evangelho não é feitiçaria, né? Algumas pessoas pensam que o evangelho é feitiçaria, né? Vem na igreja, faz um trabalho, né? Faz um ritual lá, para dar um jeitinho para acertar a sua vida em alguma área que não está dando certo. Evangelho não é isso, isso é feitiçaria, isso é paganismo, é outras coisas, mas não é o evangelho, queridos. O evangelho consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O evangelho consiste em honrar pai e mãe também. Lá em Provérbios 20:20, queridos, temos muitos versículos que comprovam esse princípio na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por quê? Porque os princípios são atemporais, os princípios bíblicos são atemporais, não dependem de dispensação, não dependem de que época que nós estamos vivendo. Então, Provérbios 20:20 diz assim: o que é seu pai ou sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Pesado isso, né? O que a Bíblia está falando aqui? Olha, a pessoa, o filho, né, no caso, que amaldiçoa pai e mãe, a sua lâmpada vai apagar. O que é a lâmpada apagar, queridos? E ficará em trevas densas. 1 Timóteo 5:4. Abre lá comigo, 1 Timóteo 5:4 diz assim:
Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Amém? Olha só o que Paulo está falando a Timóteo, queridos. Aprenda primeiro a cuidar da sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável ao Senhor. A Bíblia está falando que cuidar dos pais é bom e agradável diante de Deus. Nessa versão que eu li aqui está falando recompensar nossos pais. Nós temos que recompensá-los, queridos, por todo o esforço que eles tiveram para cuidar da gente. E, queridos, mesmo sendo pais maus, mesmo que algum de nós tenham tido pais não tão bons assim, não importa. É nosso dever, queridos, cuidar deles. Amém? E, queridos, eu não sei o que você, mas eu entendo quando leio recompensar, eu entendo, você vai ter que investir, vai ter que ajudar com a saúde dos seus pais, talvez ajudar a pagar alguma conta. A Bíblia está sendo bem clara, queridos. Aliás, quando a gente fala honrar a Deus, honrar uma pessoa, honrar um líder, honrar pai e mãe, sempre que nós estamos usando essa palavra honrar, queridos, o que significa ela? Honrar significa colocar a pessoa num lugar de destaque. Honrar é você considerar aquela pessoa como valiosa. E me diga aí, como que você vai honrar uma pessoa se você não colocar do seu dinheiro lá? Não tem como, queridos. A honra automaticamente envolve colocar do nosso suor para cuidar, para honrar, para abençoar essa pessoa. Seja pai e mãe, seja um líder, seja um irmão. Amém? Aleluia. Então, queridos, se a gente quer ter uma vida boa, a Bíblia que está falando, não sou eu, nós devemos cuidar dos nossos pais. Amém? Principalmente assisti-los aí, quando eles chegarem na sua velhice, não é verdade? A gente está, no meu caso, né, entrei na casa dos 40, então imagina a idade dos meus pais, né? Então, cada um tem que cuidar aí dos seus pais, amém, queridos? A Bíblia está falando, quer ter uma vida boa, quer que tudo vá bem, quer ter uma vida longa, honra seus pais. E, queridos, não é só honrar dando dinheiro, não, porque você pode estar dando dinheiro e estar desonrando ele com suas palavras. Falar com educação, sim senhor, sim senhora, né? Eu sei que às vezes a gente fica tentado a perder a paciência, né? Mas tem que ter paciência, queridos. Ter paciência também é honrar. Todas as vezes que a gente tira um tempinho aí para ligar para eles, para conversar, mesmo muitas vezes você não está com aquele melhor dia, né? Mas você está se sacrificando para andar em amor, para agir em amor, para cuidar, né, para atender seus pais, que talvez muitas vezes só queiram falar mesmo, porque como às vezes eles estão sozinhos, né, às vezes a única coisa que eles querem é falar. Amém? Princípio 4, queridos. Honrar pastores e líderes. Vamos abrir lá em Hebreus 13, 7. Então até agora falamos, princípio 1, honrar a Deus, né? Princípio 2, amar o próximo. Princípio 3, honrar pai e mãe. E agora, princípio 4, honrar pastores e líderes. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrem-se de seus líderes. Algumas versões, quando fala a palavra líder, né, algumas versões falam guias, e tem uma versão também que falam pastores, tá? Todas elas estão certas, tem o mesmo significado aí. Lembrem de seus líderes, ou seus guias, ou seus pastores, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Olha só que poderoso, queridos. A Bíblia está falando que nós temos que nos lembrar dos nossos líderes, dos nossos guias, dos nossos pastores.
aqueles que ensinaram a palavra de Deus para a gente, né? Pode ser que você tenha sido ganho para Deus não por um pastor, mas talvez você foi ganho para Jesus por meio de um evangelista, às vezes por meio de um mestre, de um profeta, não importa. Nós temos que nos lembrar desses líderes que um dia nos ganharam para o Senhor. E temos que nos lembrar daqueles que estão cuidando de nós também, daqueles que já cuidaram no passado, né? Que nossa vida cristã é um processo, e para quem aí já tem uns par de anos aí de caminhada, talvez já tenha passado em mais de uma igreja, mais de um pastor, né? E a gente tem que nos lembrar aí, queridos, desses pastores, desses líderes, desses mestres, que cuidaram de nossas vidas e que nos ensinaram a palavra de Deus, amém? Mesmo quando eles erraram, entra na mesma questão dos pais, mesmo quando os pais erram, não é porque os pais erraram que a gente vai deixar de amar, não é verdade? É a mesma coisa, não é porque às vezes algum líder errou no passado, algum problema aconteceu, não é por causa disso que você vai se esquecer dele e desonrá-lo, a memória dele. Então, sempre que possível, queridos, se for uma pessoa que já está distante, né? Sempre que for possível, lembre do aniversário, né? Ore por essa pessoa, por esse guia, por esse pastor. Honre a vida dessas pessoas de Deus que cuidaram da sua vida. Amém? A Bíblia que está falando, queridos, não sou eu, amém? Olha só, no mesmo capítulo 13, vai lá no versículo 17. Pula aí alguns versículos, versículo 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Eu gostei bastante dessa versão aqui, queridos. Vou até ler de novo, o finalzinho. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Aleluia. Então, no Hebreus 13, 7, ele fala para nós nos lembrarmos dos nossos líderes, né? Pensar em todo o bem, né? Que aquele exemplo de fé nos causou. E no 17 ele fala, olha, além de lembrar de seus líderes, você tem que ir um pouquinho além. No versículo 17 ele fala para nós obedecermos nossos líderes. Amém? Lembra que nós falamos lá de 1 Samuel 15? O Senhor não está em busca de sacrifício, o Senhor está em busca de obediência, de um coração totalmente voltado para Ele. E, queridos, aqui é a mesma coisa. Quer honrar o seu líder, quer honrar seu pastor, então obedeça às instruções que ele está passando. E como o próprio texto está falando aqui, ó, o trabalho deles é cuidar da alma, da sua alma, e disso prestarão contas. Ou seja, se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, eles vão prestar contas para Deus. Agora, isso não quer dizer que você tem que obedecer qualquer coisa que o líder falar. Você tem que obedecer tudo, sim, desde que não viole a palavra de Deus. Se o teu líder, né, se o teu pastor falar para você pecar, por exemplo, fazer alguma coisa que é contrária à palavra, você tem que obedecer? Obviamente que não, né? Está bem claro aí. E esse princípio se aplica a qualquer posição de submissão e autoridade. Qualquer autoridade que estiver acima de você, nosso dever como crente, como cristão, como filho de Deus, é honrar essa autoridade. Amém? Obedecer a essa autoridade, falar o que ela está falando, honrar essa autoridade. Mas é claro, se essa autoridade estiver pedindo algo além daquilo que a Bíblia permite, então a gente não é mais obrigado a obedecer. Mas fora isso, queridos, se o pastor fala, olha, tem que chegar cedo na igreja, para abrir a igreja, para arrumar as cadeiras, para ligar o som, tal, ligar o data show. Se o pastor fala, queridos, isso é contra a Bíblia? Você está cometendo algum pecado se você chegar mais cedo na igreja? Não. Então, sim, se você quer honrar seu pastor, e se você quer honrar a Deus, então chegue mais cedo. Amém? É o que a Bíblia fala. E olha só, né, o que nós falamos aí do finalzinho do 17. Nós precisamos dar motivos para que eles tenham uma alegria
em estar servindo ao Senhor, em estar pastoreando nossas vidas. Nós temos que dar motivos para que os nossos líderes, os nossos pastores, tenham alegria de estar pastoreando nossas vidas, né? Então a gente não tem que ser aquelas ovelhas que vão dar trabalho, que vão dar tristeza, que vão dar dor de cabeça. É claro que todo mundo um dia na vida já deu dor de cabeça ao pastor, né? Isso aí ninguém foge disso. Às vezes mais de uma vez, às vezes várias vezes. Mas, queridos, nós temos que ser motivo de alegria para os nossos pastores. Amém? Nós temos que ser motivo para que o trabalho deles fique mais leve. E olha só o que a Bíblia fala: quando a gente não faz isso, isso não vai nos beneficiar. Ou seja, toda vez que a gente está dando trabalho, está sendo rabugento, está sendo reclamão, todas as vezes que a gente está resistindo às instruções que a direção da igreja passa, o pastor passa, toda vez que a gente fica se colocando como entrave, queridos, isso não vai nos beneficiar. É o que a Bíblia está falando aí no finalzinho do versículo. Nós temos que agir, queridos, como promotores da obra de Deus, como cooperadores daquilo que Deus está fazendo aqui em Maringá, amém? Nós temos que pegar junto e andar essa carreira, correr junto para o nosso alvo, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá em Gálatas 6,6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Estou na NVT ainda também. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. A Bíblia está falando aqui para a gente repartir uma parte daquilo que a gente tem recebido de coisa boa? Não. A Bíblia está falando aqui que nós temos que repartir com aqueles que nos ensinam a palavra todas as coisas boas que nós temos recebido da parte de Deus. E, queridos, aqui não estamos falando só de dinheiro, amém? Estamos falando também de cuidado, de amor, de honra, de consideração, de carinho. Isso é honrar, queridos. Se a gente não envolve o nosso coração, então não é a honra. Pode ser um sacrifício, mas não necessariamente todo sacrifício está envolvido o coração. Se nem todo sacrifício está envolvido o coração, nem todo sacrifício é honra. E é isso que Deus está alertando e exortando o povo de Deus desde há milênios de anos atrás. Para honrar a Deus, querido, você tem que envolver seu coração. Para amar o próximo, você tem que envolver seu coração. Para honrar pai e mãe, você tem que envolver seu coração. Para honrar nossos líderes, nossos pastores, nós temos que envolver nosso coração e compartilhar com eles todas as coisas boas. Isso inclui, inclusive, recursos financeiros. É o que a Bíblia está falando. Pode ser que você não concorde, mas é o que a Bíblia diz. E, queridos, eu aprendi aí ao longo da minha caminhada cristã, eu aprendi que é melhor ficar com a palavra. A Bíblia não está nos chamando para entender todas as coisas. Tem coisa que a gente faz sem entender. O Senhor não nos chama para entender tudo, queridos. O chamado de Deus não é esse. Às vezes a gente fica querendo entender tudo antes de agir. Tem alguém assim? Eu sou assim. Eu fico querendo entender todas as coisas nos mínimos detalhes antes de tomar uma decisão. Mas o nosso chamado não é esse, queridos. O nosso chamado, queridos, é obedecer. Nosso chamado é amar a Deus. E para amar a Deus tem que obedecer, mesmo quando você não entende. Às vezes Deus pede alguma coisa para nós, fala conosco, e nós não obedecemos porque nós não entendemos. Ah, Deus, eu não entendi. Entendi, então é melhor obedecer. E se a Bíblia está falando que aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas, é melhor obedecer do que ficar tentando encontrar justificativa para não obedecer. Quer ver uma coisa que eu sempre tentei ficar durante muito tempo, né? Já faz vários anos atrás, mas no início da minha caminhada cristã, eu queria encontrar argumentos, inclusive na Bíblia, para não dar dízimo. Alguém aqui já fez isso?
E eu não entendia, falando, isso não está certo, tem alguma coisa errada aí, esses pastores estão querendo pegar dinheiro nosso. No início da minha caminhada cristã, queridos, por muito tempo, eu relutei bastante com relação ao dízimo. Até que um dia, queridos, depois, assim, obviamente, né, toda semeadura tem uma colheita, então, obviamente, eu não tive uma vida financeira fácil nesse tempo. E até que eu decidi, não, eu vou honrar a Deus. Eu não estou entendendo esse trem, mas eu vou honrar a Deus. Tá, então, certo. Vou passar a dizimar. Queridos, quando a gente cumpre um princípio, mesmo sem entender, a gente está agradando a Deus. E depois que você coloca o pé nas águas e começa a andar em fé, aquele negócio começa a fazer sentido para você. Começa a dar um start. A vida de fé em todas as áreas é assim. Você não está entendendo, mas você dá o primeiro passo, põe o pé nas águas, começa a andar, e aí faz sentido. Às vezes você tem que tomar uma decisão, Deus está falando, faz isso. Você fala, não, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que pagar a conta, tal. Deus está falando, não, procura, vai para esse outro emprego aqui. Estou dando suposição aqui. Ó, tá vendo? Deixa esse emprego aqui, vai para outro. Aí você fala, mas, meu Deus, eu tenho uma segurança aqui. Ou qualquer outra coisa, Deus está falando para você mudar de cidade, alguma coisa assim. E aí você fica relutando. E Deus está falando com você, Deus está falando com você, Deus está falando com você. Pai, mas eu não estou entendendo. Queridos, o Senhor não está nos chamando para entender. Eu vou repetir isso de novo, não sei nem porquê, não tinha nem pensado em falar isso nessa noite. O Senhor não está nos chamando para entender. O Senhor está nos chamando para obedecer. E quando a gente dá o passo de fé, queridos, as coisas... Se você está sendo guiado por Deus e dá um passo de fé no sentido daquilo que Deus está falando, as coisas vão começar a se ajeitar na sua vida. Amém? Queridos, quem entendeu o princípio de honrar a Deus acima de todas as coisas, quem entendeu que precisa honrar a Deus com as suas primícias, ou seja, com o melhor da sua colheita, com o melhor dos seus ganhos, com o melhor dos seus rendimentos, não fica pensando, não fica preso nos 10%. Todo mundo que ainda está, sabe, com aquele negócio martelando, 10%, não, 10% é muito, não, 10%. Enquanto você está preso nessa questão do número, você não entendeu ainda o princípio. Porque o princípio de honrar a Deus acima de todas as coisas, o princípio de honrar a Deus com as suas primícias, está acima do dízimo, sabia disso? Enquanto você não entende o princípio, você não vai obedecer ao que Deus está pedindo. Enquanto você estiver preso com aquele número 10%, no sentido de que você está relutante com o número, você está relutando, na verdade, o princípio. Mas Deus não quer que você fique preso na questão dos 10% em si. Pensa no princípio. O princípio é honrar a Deus com o melhor das suas colheitas. Se você está pensando só nos 10%, queridos, tem uma coisa aí que você não entendeu ainda. Mas mesmo sem entender, obedece. Começa a obedecer que as coisas vão fazer sentido para você e o Senhor vai falando no seu coração, amém? Olha só o que está lá em Romanos 13, 7 e 8. Antes de ler aqui Romanos 13, 7 e 8, outra coisa que eu lembrei. Sabe, queridos, da mesma forma que nós não podemos, se nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos o irmão que nós estamos vendo, e a Bíblia fala que nós somos mentirosos se falamos que amamos a Deus, mas não amamos o irmão que estamos vendo, né? Da mesma forma, queridos, é com relação à honra aos líderes e aos pastores. Se a gente não vê Deus, certo? Acredito que talvez a maioria de nós nunca tenha tido uma visão aberta de quem Deus é, né? Um dia nós teremos, amém? Um dia nós veremos Deus face a face. Se os líderes e pastores que estão aqui, você não consegue honrar eles, como você vai honrar a Deus, que você não está vendo? É a mesma coisa do amor, percebe? A mesma lógica do amor. Você não consegue falar que ama a Deus sem estar amando seu irmão que você está vendo. Você não pode falar que honra a Deus se você não honra os seus líderes espirituais, que são representantes de Deus. Se você não honra os representantes que Deus enviou, os dons ministeriais que Deus levantou,
como você fala que honra a Deus? Então vamos lá em Romanos 13, 7 e 8. Ainda na NVT, estou lendo na NVT ainda. Deem cada um que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Interessante esse texto, né? Está falando sobre pagar imposto, honrar as autoridades, respeitar as autoridades. E no mesmo contexto, o texto aqui de Romanos fala que nós também, quem ama o próximo, cumpre os requisitos da lei. Percebe como as coisas estão relacionadas, queridos? Se nós amamos a Deus, amamos o próximo, se nós amamos, respeitamos e honramos nossos pais e mães, se nós honramos os pastores e líderes que Deus levantou, nós estamos amando o próximo, nós estamos cumprindo os requisitos da lei de Deus. Amém? Aleluia. Abre lá comigo também 1 Timóteo 5,17. Esse eu vou ler com vocês. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Está assim na sua Bíblia também? Parece que tem alguns textos que a gente está lendo na Bíblia, a gente passa isso aqui deixa para um mais interessante. Né? A Bíblia está falando que presbíteros aqui a gente pode traduzir também como pastores, né? Os pastores, os bispos, que fazem bem seu trabalho, devem receber honra redobrada. Ou seja, se nós honramos todo aquele líder, todo pastor, honramos pai e mãe, independente se são pai e mãe bons ou não, independente se são líderes bons ou não, se nós honramos os maus líderes, honramos os maus pais e aqueles que têm cuidado de nós devemos honrar de forma redobrada. Aqueles que estão se dedicando arduamente ao nosso cuidado, que estão orando por nós, que estão nos ensinando, queridos, nós devemos honrá-los de forma dobrada, é o que a Bíblia está falando. E por que a gente fica tentando ser mais sábio que Deus? É melhor obedecer do que sacrificar. Mesmo sem entender, é melhor obedecer. Aleluia. Vamos mudar de princípio. O último princípio aqui. Então nós estamos abordando aqui 5 princípios nessa noite, para que nós tenhamos uma vida que agrada a Deus. E é claro, queridos, que há outros princípios importantes na Bíblia. Mas eu destaquei esses 5 princípios, e eu vou falar o último agora. Eu destaquei esses 5 princípios por entender que eles são muito importantes. Muito importantes. E sem eles, né, nós não temos a base para uma vida cristã sadia. Sem eles não temos a base para uma vida cristã que agrada a Deus. Amém? Então quem se lembra aí, princípio 1, qual que foi? Amar a Deus. Princípio 2. Amar o próximo. Princípio 3. Honrar pai e mãe. Princípio 4. Honrar os líderes, os pastores. E princípio 5, queridos, não menos importante, ter uma fé sincera e pura. Então, queridos, eu já vi muitas pessoas tentando manipular esses princípios bíblicos, esses outros princípios bíblicos que nós falamos aqui, né? Tem gente que fica tentando manipular o princípio bíblico de dar e receber, né? A seu próprio benefício. Mas, querido, toda manipulação de princípio, na verdade, isso aí é feitiçaria, não é o que Deus quer para nós. E é por isso que eu coloquei esse princípio aqui. Princípio 5, ter uma fé sincera e pura. Vamos ler aqui Hebreus 10, 19. A partir do versículo 19, a gente vai começar a entender o que eu estou querendo dizer aqui. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina
que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, 22, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Amém? Então, queridos, o que o texto bíblico está falando? Que nós, que aceitamos Jesus, nós podemos nos achegar a Ele com confiança, né? Com o coração sincero, pois nossa consciência de culpa foi justificada, foi lavada, foi purificada com a obra redentora de Jesus, amém? E por que isso é importante, queridos? Primeiro, como que nós vamos nos achegar a Deus com uma consciência de culpa, de pecado, né? Logo, nossa consciência nos acusa, ficamos temerosos, eu fiz aquilo, eu pisei na bola, eu errei. Querido, se você já é cristão e errou, a Bíblia fala lá em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não é crente, não é filho de Deus, então reconhece que você precisa dEle, reconhece que você precisa de Jesus e entrega seu caminho a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, tanto de um jeito ou de outro, seja você crente confessando seus pecados, ou seja você não crente que ainda não se entregou a Jesus, mas fazendo isso, nós podemos nos achegar diante de Deus com uma consciência pura. Isso é muito importante, queridos. Muitas vezes a gente quer viver a vida de todo jeito, vivendo em carnalidade, vivendo em briga, vivendo em fofoca, vivendo em amargura, não perdoando. Não perdoar é pecado também, queridos. Amém? Não cuidar do corpo é pecado também, sabia disso? Glutonaria é pecado, bebedice é pecado. E tudo isso, queridos, mancha a nossa consciência diante de Deus. E aí, com que cara nós vamos chegar diante do Pai, que nós estamos sempre na presença dEle, né? Nós não podemos nos esconder dEle, não podemos, mesmo que a gente suba na maior montanha que tenha, Deus está lá, como diz o salmista, mesmo que a gente vá no mais profundo abismo, Deus estará lá, a gente não consegue se esconder de Deus. Então, como que nós vamos nos chegar diante de Deus e falar que honramos, que amamos e estamos vivendo uma vida diferente daquilo que Ele nos ensinou? Não há como, né? Por isso que nós temos que ter uma consciência pura. Mas eu acho que você ainda não entendeu o que eu quero trazer nessa noite. Hebreus 10, 23, vamos lá. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Texto muito pesado, resumindo, está falando que, olha, na antiga aliança, já era uma sentença muito forte, né, para quem andava em pecado, várias sentenças era a morte. Imagine para quem, depois de conhecer a Jesus, decide viver deliberadamente em pecado. O autor aqui de Hebreus fala, imagine como que vai ser o castigo, se na antiga aliança, mesmo sem ser filho de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, o castigo já era daquele tamanho. Imagine na nova aliança. Muitos se enganam porque nós estamos vivendo na dispensação da graça, acham que não terá juízo.
Mesmo nós que estamos na dispensação da graça, né, a Bíblia fala que Deus é longânimo e quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas isso não quer dizer que não tenha no final um juízo. E nós cremos que está muito próximo de chegar, amém? Tudo isso que nós lemos aqui não faz menor sentido se nós mantivermos uma consciência pura. Isso serve de alerta, né, e tudo que está na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, para a nossa exortação, e não devemos nos esquivar de nenhum texto bíblico, mas se esse texto é duro, ele é duro para que ninguém se desvie do caminho. Ele é duro para que todos nós mantenhamos a consciência limpa. Ele é duro para nos lembrar, olha, se você pecar, lembra que você tem um advogado, lembra que você pode confessar o seu pecado e ele é fiel e justo para perdoar. Aqui está tratando de pessoas que mesmo após de conhecer o Senhor, decidem abandonar e seguir sua vida de todo jeito. E aí eu gostaria de abrir com vocês também em 1 Timóteo 1:18. Talvez alguns ainda estejam perguntando, que princípio louco é esse? Você vai chegar lá, você vai entender. 1 Timóteo 1:18. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado a fé que tinham naufragou. Queridos, a todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é filho de Deus, Deus fala conosco por meio do nosso espírito, e por meio da nossa consciência também. E a Bíblia está falando aqui, aqueles que abandonaram a sua consciência, ou seja, pararam de ouvir Deus, Deus está falando no coração, mas a pessoa decidiu abandonar a consciência, decidiu não ouvir mais a voz do Espírito, e como resultado, a fé dessas pessoas naufragou. Por quê? Porque não se atentaram para a sua consciência. E é aqui o versículo que vocês vão entender porque que o último princípio, princípio 5, é ter uma fé sincera e pura. Mateus 18, versículo 1. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, Mateus 18, 1. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então, os discípulos, a gente vê em alguns textos bíblicos, que às vezes eles ficavam perguntando, quem que vai ser o maior? Quem que vai sentar à direita, né? Quem que vai sentar à esquerda? Às vezes eles tinham essas discussões, né? A gente vê isso, tem bem claro isso em alguns textos do Evangelho. E em alguma ocasião dessas perguntaram para Jesus, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Versículo 2, então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. E em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. 4, quem se torna humilde como essa criança, é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como essa, em meu nome, recebe a mim. E aí, queridos, você vai começar a entender por que é importante ter uma fé sincera e pura. Porque, queridos, Deus quer exatamente que nós tenhamos um coração como o coração de uma criança. O nosso comportamento, queridos, diante de Deus, deve ser como um bebê no colo dos pais. Um bebê no colo do pai e da mãe, ele confia, o bebê simplesmente está lá confiando. O bebê não tem malícia, queridos. O bebê não desconfia de seu pai e de sua mãe. Será que ele vai cuidar de mim? Um bebê tem uma fé sincera e pura em seu pai e sua mãe. Um bebê sabe que o leite da sua mãe, né, vai alimentá-lo. E, queridos, ter uma fé sincera e pura tem tudo a ver com o princípio 1 também, que é amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma.
Porque se nós amamos a Deus como nosso Pai, como nosso pastor, como nosso provedor, como nosso pastor que nos guia a pastos verdejantes e em águas de descanso, se nós confiamos no Senhor, queridos, com todo o nosso coração, a Bíblia fala lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E continua nesse mesmo versículo de Hebreus 11:6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Ou seja, não basta crer em Deus. Temos que crer em Deus, amém? Mas não basta só crer em Deus. O diabo também crê em Deus. Nós temos que saber que Ele cuida de nós. E essa fé sincera e consciência pura, né? Nós primeiro abordamos a questão da consciência pura, livre de pecados. Um bebê, uma criança, não tem uma consciência de pecado, amém? Você concorda comigo? E aí por isso que Jesus fala, olha, se você quer entrar no reino de Deus, seja como essa criança. Ó, o maior no reino dos céus vai ser como essa criança. E ele fala, inclusive, né, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aí o negócio fica mais estreito ainda, né? Ou seja, se nós não confiarmos em Deus como nosso Pai, assim como uma criança confia no seu pai e na sua mãe, você não entra no reino dos céus. Enquanto não tiver essa relação de confiança entre você e Deus, a Bíblia está falando que você não vai entrar no reino dos céus. É uma relação de confiança. É uma questão de ter uma fé sincera e pura. Percebe, queridos, que algumas pessoas oram e recebem rápido de Deus? Já parou para prestar atenção nisso? Algumas pessoas oram, rapidamente acontece. Por quê, queridos? Porque estão tendo uma fé sincera e pura diante de Deus. Então, se você tem uma fé sincera e pura diante de Deus, você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai amar o próximo, você vai honrar pai e mãe, você vai honrar as autoridades, seus líderes, seus pastores. Amém? Perceba, queridos, como que esse princípio é importante, porque você pode estar declarando fé, você pode estar declarando coisas em sua vida, mas se você não tiver uma fé sincera e pura, uma fé genuína em quem confia em Deus em primeiro lugar, acima de tudo, enquanto não tivermos essa fé, queridos, as coisas não acontecem em nossas vidas. E para vivermos os tempos difíceis que nós estamos vivendo, queridos, a gente não vai sobreviver se não tiver uma fé sincera e pura diante de Deus. Toda vez que a gente abre o noticiário, é uma notícia pior que a outra, já viu? E nem vale a pena citar aqui para não dar ibope para Satanás, né? Nós só vamos conseguir sobreviver nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, se nós cumprirmos os princípios da palavra. Não adianta tentar exercer fé para melhorar a sua vida se você não está cumprindo os princípios básicos da palavra. Existem outros princípios, como eu falei, mas eu destaquei aqui 5 princípios muito importantes, queridos. É para nós conseguirmos, né, viver durante esses dias, amém? Amando a Deus, amando o próximo, amando nossos pais, amando nossos líderes, honrando eles, tendo uma consciência pura, sem pecado, confessando nossos pecados, confiando em Deus como uma criança confia no seu pai e na sua mãe. É esse tipo de fé que Deus requer de nós, queridos. Uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé que sabe que se tudo der errado, Deus está lá cuidando de você. Amém? Aleluia.